Aqui eu vou falar um pouquinho sobre como você pode conseguir financiamento, investimentos e recursos aí para sua ideia de empresa, para sua startup ou para o seu projeto, beleza? Aqui no Brasil existem 4 formas de financiamento, tá? Bootstrapping, fundos, dívida e crowdfunding, tá? Então nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre esses 4 tipos de financiamento e eu vou mostrar um pouco sobre o mercado de financiamento tanto aqui no Brasil quanto lá fora nos Estados Unidos, uma economia já madura num país desenvolvido, beleza? Então, começando aqui pelo porquê nós precisamos entender sobre funding, basicamente, financiamento é uma forma de diluir o risco na hora de abrir uma empresa, tá? Então, em vez de você abrir a sua empresa financiando 100% das operações dela, você vai conseguir dividir o capital social da sua empresa com outros investidores, com outros sócios ou até com outras instituições financeiras através de dívida, tá? Então, você vai começar a diluir aí o risco que você está assumindo naquela sua empreitada, no seu projeto, no seu produto, entre outros players desse mercado que estão aí interessados nos retornos exponenciais que a sua empresa, que a sua startup pode trazer para elas, beleza? Então, entender um pouquinho sobre esse jargão, entender um pouco sobre o mercado de funding vai te facilitar na hora de conseguir esse investimento, de conseguir esses aportes, tá? Você precisa entender o jargão e o linguajar que eles usam ali no dia a dia para conseguir falar a língua deles, né? Se tiverem dois empreendedores ali, dois possíveis fundadores de empresas ali, um que domina mais o tema, outro que não domina, eles vão acabar preferindo o que domina o assunto porque ele vai conseguir entender como que eles pensam e entender o que eles precisam falar ali na hora do pitch para atrair aquele recurso ou aquele investidor ou aquela instituição financeira, tá? Então, preste atenção nesse vídeo, porque ele vai te ajudar a mitigar aí o risco na hora de tirar essa sua ideia do papel, beleza? Começando aqui pelo mercado de funding lá fora, esse aqui é um gráfico que mostra o tipo de fundo, os investimentos que um Venture Capital costumam fazer em startups lá nos Estados Unidos, desde o ano de 2009 até o ano de 2019. Tá? Aqui nessa linha a gente consegue ver o número de transações que foram feitas nesse período e aqui as barrinhas representam o volume transacionado naquele período. Tá? Então, no ano de 2014, por exemplo, foram 72,2 bilhões de dólares investidos aí em startups. Tá? E isso equivale a 10.684 transações, ou seja, 10.684 startups recebendo esses aportes. Tá? Então, dá para ver aqui no gráfico que o volume só aumenta, né? O volume vem aumentando com o passar do tempo e a gente teve um salto aqui entre 2017 e 2018. Esse salto foi conhecido como efeito SoftBank, tá? Foi um banco, uma instituição financeira japonesa, que inundou aí o mercado de fundos de venture capital, de investimentos em alto risco. É um fundo japonês e ele trouxe mais de 100 bilhões de dólares, só ele, para o mercado como um todo. Né? E aí grande parte desses recursos foram parar nos Estados Unidos. Né? Então a gente consegue ver aqui que houve um salto no volume investido. Tá? A gente saiu de 86 bilhões para 140 bilhões, tá? Então praticamente dobrou de um período para o outro. Porém, o número de transações, o número de startups aí recebendo esses aportes, praticamente se manteve constante nesse ano e no ano seguinte. Tá? Ou seja, hoje, quando a gente fala de captação de investimentos, a barganha, o poder de barganha está muito mais do lado do empreendedor, do lado do fundador da empresa, do que propriamente do lado do investidor. Apesar de muitas das vezes não parecer, né, porque a gente vê aí programas como Shark Tank e outros programas desse tipo, na prática, o investidor acaba tendo um poder de barganha muito maior porque a quantidade de empresas que realmente conseguem endereçar uma dor de mercado real e que conseguiram validar o seu modelo de negócios através de vendas de fato ou através de uma quantidade relevante de usuários na sua plataforma é muito baixo. Né? E se você conseguir se destacar e entrar nesse cenário, você provavelmente vai ser a pessoa que tem o maior poder de barganha ali naquela negociação, tá?
mas isso se você tiver um modelo de negócio de fato validado. Tá? Fora isso, a gente vai ficar à mercê ali de um valuation mais baixo consequentemente, a gente vai ter que abrir mão de um percentual maior da nossa empresa para captar mais recursos. Beleza? Indo para o gráfico aqui de baixo, esse gráfico mostra a taxa de juros anual no Brasil, a Selic, né, ao longo dos últimos 20 anos. Tá? Então, desde os anos 2000 até o ano de 2020. Tá? Essa linha pontilhada aqui representa a média, tá, dessa taxa ao longo desse tempo. Beleza? E essa média ficou em torno de 12,3% ao ano. Tá? Então, é um percentual muito alto e isso baliza o nível de retorno que os investidores vão querer ter nas suas empresas, nas suas startups, nos seus projetos, nos seus negócios. Tá? Então, essa taxa Selic aqui é conhecida como taxa livre de risco, ou seja, ninguém que vai investir numa empresa, que vai investir num determinado negócio, vai querer ganhar menos do que essa taxa aqui de 12,13%. Tá? Qualquer pessoa, qualquer investidor vai querer ganhar no mínimo 12,13% ou mais, porque ele pode simplesmente investir no CDB ou no título do Tesouro Direto, que ele vai ter um retorno de 12,3% ao ano, sem correr risco nenhum garantido. Tá? Na sua empresa, ele está correndo o risco da sua empresa quebrar. Então, ele vai querer uma remuneração maior para compensar o risco que ele está correndo de perder todo aquele investimento que ele fez. Tá? E aí, esse gráfico aqui, junto com o gráfico que eu mostrei aqui em cima, ele foi tirado desse livro aqui, tá? Finanças para Startup, da Bruna Lozada. Tá? Quem quiser se aprofundar no tema, vale muito a pena ler o livro. E uma das coisas que ela fala nesse livro é que o custo de oportunidade do capital, ou seja, a taxa mínima de retorno do investimento que a gente precisa ter para compensar um aporte numa empresa, tem que ser, principalmente numa empresa de alto risco, uma empresa muito inovadora, tem que ser de no mínimo 25%. Tá? O ideal é que fique entre 25% e 40%. Claro que se for muito maior do que isso, melhor ainda, né? Maior do que 40%. Mas normalmente, para fazer sentido para algum investidor entrar na sua empresa para fornecer aqueles recursos de fato, essa taxa tem que ficar entre 25% e 40%. Beleza?